Acho que na nossa primeira conversa lá na época do Stock Pickers ainda, a gente até relembrou um dos grandes investimentos que a Verde fez foi numa percepção de que o governo, quando o PT assumisse, não ia quebrar o Brasil, ia de fato, não ia ter uma surpresa negativa ali, e vocês se aproveitaram disso, né, com essa percepção que vocês tiveram. É o mesmo PT que está hoje ali, é o Lula, e minha pergunta, é até difícil de fazer essa pergunta, mas será que não cai a ficha que caminhando na direção que a gente está, a gente vai dar com a cara no muro e dificilmente vai ter uma reeleição, ou seja do próprio Lula ou do sucessor do Lula em 2026? É, há uma. Qual que é o diagnóstico de vocês que já estão há tanto tempo no mercado, já viram ciclos como esse acontecer, da dificuldade de compreensão do governo do que está sendo feito e as consequências? Por que é tão difícil para o governo perceber que precisa mudar a direção? Não é simplesmente algo político, algo partidário, algo que é de direita ou de esquerda, enfim, é algo que é pelo bem do país, é pela sobrevivência do modelo econômico brasileiro, enfim. Qual que é o diagnóstico que vocês fazem disso? Bom, é difícil entrar na cabeça das pessoas que estão lá, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com hipóteses e tentar ver quais são os sinais que confirmam ou desconfirmam essas hipóteses. Eu acho que o principal sinal que a gente tem é o que eles falam e o que eles fazem, né? Então, o que o governo... É que o governo também são várias pessoas, né? Então é difícil, mas o que o Lula fala? A economia tá indo bem, e só vocês, nervosinhos da Faria Lima, estão preocupados. Então, a primeira mensagem que a gente recebe, né? Não existe um problema fiscal, né? A visão deles é que não existe um problema fiscal, que tá tudo bem nas contas fiscais, que se você dar uma arrumadinha aqui e passar um pouquinho de batom nesse porquinho, fica tudo certo. E a gente que faz conta, olha uma trajetória de dívida, etc., a gente fala, cara, isso aqui não para de pé, né? Então, a gente não recebe sinais do lado de comunicação do governo de que existe um reconhecimento de que há um problema fiscal. Eu acho que não existe esse reconhecimento, né? Então, primeira coisa. A segunda coisa é o que o governo faz, né, de fato. Então, você vai lá no Ministério da Fazenda, tem lá o Haddad, o Dario, tem toda uma equipe, o Marcos Pinto, tem uma equipe boa, bem intencionada, sabe os problemas, está tentando tomar as medidas, etc. Vai lá, luta para pôr um pacote de 70 bi de corte de gasto de pé. Aí você vai olhar o que foi anunciado no fim, né? Esse pacote fica lá, pendurado na janela 2 meses, tomando porrada de todo mundo e tal. O que foi anunciado no fim? Qual é a medida efetiva? 25 bi. Então, o que o governo faz te sinaliza, né, que não existe demanda por responsabilidade fiscal. Notícia que está no jornal hoje, né? O ano passado, os governos regionais e municipais tomaram emprestado 51 bilhões de reais, né? A gente já viu quantas vezes governo regional e cidade quebrar no Brasil. Nos últimos 20 anos, umas 10, pelo menos, né? E o governo federal tem sempre que ficar bailing out esses caras, né? Para usar o termo em inglês. Mas o Lula, porque ele acredita que os governos locais precisam tomar crédito, etc., mandou o Banco do Brasil, o BNDES, e a Caixa liberar essa grana para os caras. Então, mais que o governo fale, não, eu vou perseguir uma meta fiscal, como o Haddad tem falado, eu vou perseguir uma meta fiscal de 0 ou 10 bi de déficit. Você está vendo, por um lado, passar 50 bi de crédito para governo regional, você está vendo do outro lado fazer o fundo do pé de meio, o fundo do não sei o que lá, o fundo do não sei o que lá, tirando um monte de coisa da meta. Então, no fim do dia, por que a credibilidade se esvaiu? Porque o mercado olha duas coisas.
o que você fala e o que você faz. Se elas não correspondem à realidade, a gente vai olhar o jeito que eles agem. Então, o que pode mudar, né? Voltando aqui para a pergunta inicial que a gente falou, né? A gente falou muito de o que poderia mudar a nossa visão. Mudar o preço, né? Eu respondi por esse lado. Mas o que pode... Qual é a outra mudança possível? Que as ações, muito mais do que o que eles falam, né? Que as ações comecem a sinalizar responsabilidade fiscal. Qual a evidência que a gente tem disso? Zero. Quase o contrário. Qual é a ação que a gente espera que está na agenda do governo e todas as pessoas que a gente conversa em Brasília, etc., sinalizam que vai acontecer? O projeto da isenção de R$5.000 para o IR vai ser colocado no Congresso. Ninguém no Congresso tem capacidade de se colocar contra isso, né? Então esse negócio vai passar. Então a gente sabe que não só a realidade hoje tá ruim, como a gente sabe que tá contratado para os próximos meses este evento, que é esse negócio da isenção. Aí a gente vai olhar o que eles falam e o que eles fazem. O que eles falam pra gente. Ah, não, essa isenção dos R$5.000 custa entre 30 e 40 bi. Aí a gente vai e faz a conta. Na nossa conta, custa entre 70 e 80. Assim, país que tem um déficit já de nominal de quase 10% do PIB no ano, né? Crescimento, a dívida PIB está deteriorando mais ou menos 5 pontos por ano, né? A gente vai bater, deve ter fechado o ano em torno de 76% do PIB, né, Luiz, mais ou menos, por conta da venda de reserva. Melhorou um pouquinho, né? Vender dólar ajuda, né? Essa métrica. Então a gente vai terminar esse ano na casa de 81, 82, vai terminar 2026 na casa de 88% do PIB. Né? Então você vê que é uma trajetória que vai empilhando rápido. E o governo fala, não, pô, legal. Para me reeleger, eu preciso dar uma molezinha aqui de 80 bi de real para todo mundo. Então, assim, no fim do dia, enquanto a gente não vê isso aqui mudar, né, a gente não... as posições, elas não vão... Ou o preço mudar muito, ou esse fundamento mudar, as posições não vão continuar negativas para o Brasil. Entendeu? Esse assunto que ele falou é importante, só queria complementar que o governo diz, não, seja lá quanto for esse valor, 30, 40, 70, 80, nós vamos aumentar o imposto, né, dos que ganham acima de R$50 mil por mês. Vamos ver, a gente não viu ainda, né, o projeto, mas a gente imagina qual seja, né, que é uma tributação sobre a renda tanto financeira como a renda de trabalho, né, quer dizer, não importa de onde venha o seu ganho, né, pode ser... O que é inteligente, né, o projeto inteligente é um conceito novo no modelo de tributação brasileira, né, se você recebeu dividendo de uma empresa do lucro real, ou do lucro presumido, ou do simples, né, que são as três formas, ou algum ganho de capital com venda de algum ativo, ou enfim, você monta esse pacote, tem aí as tuas rendas de investimento, né, que são as que pagam 15%, como é o caso dos multimercados, ou um fundo de ações quando você vende com lucro paga 15%, o dinheiro no exterior paga 15%, e você tem toda a sorte de isentos que só aumenta, já chegando minha estimativa do total de isentos que tem na economia, não vou errar por muito, está perto de 2 tri, né? 2 trilhões. Conta tudo, aí conta fundo imobiliário, conta debênture de infra, LCA, LCI, etc. Mesmo com o governo apertando um pouco a emissão, né, de LCA, LCI, 2 tri. Então, o difícil, como isso mexe, né? Eu não estou analisando propriamente só o mérito disso. Quando você mexe com toda essa... porque aí você mexe com o agro, você mexe com a indústria, você mexe com o setor de construção civil. Mexe com o Simples. Com Simples. Com os advogados, com os dentistas, por aí vai. Médicos. Advogados, profissionais liberais. Não é tão simples aprovar no Congresso, né? Então,
como a gente sabe que o governo vai fazer isso anyway, o negócio dos 5 mil, que é importantíssimo para a reeleição do Lula, né, que são, pelo que eu ouvi falar, 16 ou 17 milhões de pessoas que ganham aí entre esses 2.800 e 5 mil e que vão se beneficiar, o governo will do whatever it takes, você tem um potencial problema fiscal, né? Algumas pessoas acham que o governo aprova isso com facilidade no Congresso, né? Agora, vamos lembrar que, além disso, né, que é uma questão central aí que o Parreiras mencionou, você tem outros problemas no ar que podem ou não gerar estresse no mercado, né? Um deles é a eleição do Trump, né? E dado que o Brasil cada vez mais se alinha, né, com o que os Estados Unidos chamam de axis of evil, né? O Brasil está cada vez mais perto disso, né? Dos inimigos dos Estados Unidos. E o Brasil, isso o Trump já falou explicitamente, é um dos países que tem uma tarifa sobre importação mais altas do mundo, né? A nossa tarifa média é acima de 14, né? Entre 14 e 15. E o Trump está encrencando com países que têm tarifas muito menores que as nossas, né? Então, você tem isso, né? A partir de anteontem, apareceu um outro problema sério, na minha opinião, que o mercado ainda vai... que é o assunto da Meta. Eu queria trazer isso para né? cá. Que é um assunto da Meta, que eu acho que isso é um negócio, digamos assim, imaginar, né, que o Alexandre de Moraes vai fazer com a Meta o que ele fez com o X, né? Quer dizer, com a influência que Facebook, Instagram e WhatsApp tem no Brasil, não é tão fácil, né? E isso vai gerar, na minha opinião, uma crise. Não sei como é que vai gerar, eu só não sei como é que se resolve, né? Até recomendo para quem estiver ouvindo, né? A gente está falando a gente está gravando numa quinta-feira o editorial do Estadão de hoje, falando sobre isso, para deixar um contexto. Foi bem legal, assim. Legal eu não vi. Foi um. Então isso pode gerar, sabe, retaliação do governo americano contra o governo brasileiro, porque no final, essa história do governo brasileiro ficar mexendo com empresas americanas aqui no Brasil, quer dizer, isso num governo Trump é importante. Então você pode gerar uma nova fonte de estresse. A relação com o Congresso, isso também é algo novo. O que aconteceu depois do dia 20 de dezembro, quando o ministro do STF, Flávio Dino, não pagou as emendas, né? Estima-se que entre Senado e Câmara, um número 8 ou 9 bi, né, de emendas que não foram pagas, e que o governo Lula, obviamente, diz que não tem nada a ver com isso, mas se você perguntar para o Centrão, eu não acho que eles acreditam nisso, né? Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer no Brasil sem depois gerar uma crise de governabilidade. Nunca vi, né? Se tem uma coisa sagrada em Brasília, você combina, você vota isso e eu te pago essas emendas, depois não cumprir, porque todo mundo sabe que agora o governo governa com o judiciário, e não pagar emendas é uma forma de tirar o poder, né, do Centrão. Não estou entrando no mérito de emendas secretas, se tem corrupção e não tem. Provavelmente tudo que o Flávio Dino escreveu, vamos dizer que ele foi bem vocal, deve ser verdade, né? A gente sabe como essas coisas funcionam, mas isso é sagrado em Brasília, né, na forma de governabilidade. Então, tem umas nuvens negras aí no ar, você entendeu? Quer dizer, quando você perguntou assim, no início, o que pode acontecer para melhorar? A resposta é não sei, né? A não ser a mudança de governo. Agora, o que pode acontecer para piorar? Tem algumas coisas que podem acontecer para piorar. Você concorda? Sim, esse é o ponto que a gente está, né? Sem contar que uma coisa que o Parreiras mencionou, mas uma segunda derivada disso é os bancos retraírem mais o crédito, né? Ou seja, começar uma tendência de retração de crédito, porque banco é assim, né? Um retrai, aí o outro também, aí você dá uma paradeira, né?
você diminui ainda mais o PIB do ano. Né? E aí tem um agrava círculo... esse círculo vicioso. E tem o círculo, né, na linha do que pode piorar, né, nessa linha do círculo vicioso, que acho que é uma preocupação subjacente que a gente tem, você pega 2023 e 2024, o país teve um crescimento bom, acima do potencial, até como o Luiz falou, né, 3,5%, com inflação baixa. O que está contratado para 2025 é desaceleração do crescimento com aceleração da inflação, com inflação alta. Essa é uma combinação que, historicamente, derruba a popularidade de governo. Então, o Lula, que é um presidente que está lá oscilando uns 30% de popularidade, né? A popularidade dele tem mais para cair do que para subir, mesmo que eles passem o negócio dos R$5.000. Por quê? Porque o brasileiro médio vai no supermercado e a comida fica mais cara. A renda disponível que ele tem depois de pagar comida, as coisas básicas, vai se comprimir. O crédito fica mais escasso. O que o governo vai fazer nesse cenário? Né? Todos os sinais que o Lula deu até hoje são de que ele vai dobrar a aposta. Né? Ele pode dobrar a aposta ou ele pode falar, né, na linha do que você perguntou antes, não, estamos errados, vamos mudar aqui as diretrizes, vamos ser mais responsáveis fiscalmente, vamos apertar, etc., e colher os benefícios disso. A gente acha que eles, olhando a eleição de 2026, o risco é eles dobrarem a aposta. E aí, se eles dobrarem a aposta, o mercado, na hora, vai perceber isso, entendeu? Então, isso é um risco que está embaixo da superfície, num cenário de desaceleração econômica, com inflação em alta. O que arrebenta a popularidade de governo em qualquer lugar do mundo? Inflação de alimentos em alta. Isso a gente já viu aqui, já viu com a Dilma, já viu em outros... E a gente vê na China, na Turquia, em todos os países a gente vê isso. Porque a pessoa sente na hora, entendeu? Vai no supermercado, vai na feira, vai no restaurante, já tá mais caro, você sabe na hora que o negócio tá ruim. Então, esse é um risco de, na piora, o governo ir lá e dobrar a aposta e aí o círculo vicioso é acelerado, entendeu? Vocês têm algo no portfólio para se proteger disso? Eu sei que estruturalmente multimercados trabalham com proteções, mas pelo que vocês me desenharam, acredito que é quase que evidente que pode ter alguma coisa ali pensando no que pode piorar. Como é que vocês trabalham com o portfólio nisso? O que o fundo tem de hedge para isso hoje? Ele tem uma posição short em bolsa, que não é enorme, uns 5, 6%. 5%. Né? E tem uma posição comprada em dólar. Não tem um hedge mágico. Não tem... Queria. E tem, quase se tudo der M... Não, e a gente tem também, isso é mais técnico, quando eu mencionei a inclinação, uma opção grande de inclinação 31, 35, né, que é algo, vamos dizer que numa piora, essa inclinação negativa pode virar positiva. Né? Que é aquela que você explicou que faz assim... Isso. Tá. Né? Mas que a gente tem... O base e temos também uma posição, isso é uma outra coisa técnica, normalmente, em todo lugar do mundo, o título público, né, ele tem... Você carregar o título público ou carregar o derivativo, né, que é o swap, tem um prêmio para carregar o título público. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você comprar uma Treasury de 10 anos, você vai receber, sei lá, 4,60 hoje. Se você for aplicar esse mesmo juro sem caixa, você não tem dinheiro, mas você acha que essa taxa está alta e que você quer se beneficiar porque, no limite, a taxa de juros, isso é um bom investimento para você aplicar 4,60, mas só tem um pequeno problema, você não tem dinheiro. Né? Então, como é que você faz para aplicar? Você aplica o swap. Né? O swap disso é o que? Por volta de 4, 4,10? 4,10, 4,15. 4,10. Então, você tem que abrir mão de 50 vezes. Né? Dependendo do vencimento, nas TIPS, por exemplo, o prêmio é um pouco maior. Mas, enfim, você tem lá que seja no governo americano, porque é uma economia muito eficiente,
muito alavancada, então se você não tem caixa e quer fazer uma coisa, tem um prêmio, né? Aqui no Brasil, curiosamente, quando você pega, por exemplo, uma B35 e o DAP35, que é o derivativo da B35, ela estava negociando, ou da B40, que é a mais, a zero de prêmio. Assim, meu Deus, bom, se nos Estados Unidos, que é os Estados Unidos, tem um prêmio, por que no Brasil não tem? Isso é uma questão também que vem da emissão de debêntures de infra. Uhum. Como as empresas estavam emitindo debêntures de infra, dado que elas são isentas, uma emissão monstruosa, né, em 2021, acho que foi 130 bi, né, sei lá quanto. É mais. 150 bi. As empresas não querem ficar com passivo e inflação mais juros. Então, elas querem redear no CDI. Então, para isso, elas tomam o DAP. Né? Os compradores, na verdade. Os compradores tomam o DAP. Os compradores desse título. Né? Tomam o DAP. E aí, o DAP acabou comprimindo até ficar o AB. Então, por exemplo, a gente tem uma posição long, o DAP 40 e short AB, porque, vamos dizer, se há, de novo, uma normalização disso, isso aqui negociava no Brasil antes dessa horda de emissões que começou há 2 anos, uns 30 bases, né? É isso aí. E foi para zero. Uhum. Então, esse é outro hedge. Né? Assim, não é uma mega posição, mas tem dado para defender bem. Mas, e a outra coisa, só para complementar assim, essa parte de Brasil, que o Parreiras mencionou, que o governo não está... O diagnóstico do governo, ontem foi muito emblemático, anteontem, né, na entrevista do Haddad, tá tudo bem, é só um problema de comunicação. Né? Então, temos um problema de comunicação. Inclusive trocou o ministro, né? Pronto, Por causa disso, resolvido. Né? Troca... E a segunda coisa que o governo está sempre pensando em fazer é mostrar para a sociedade que os ricos pagam pouco imposto. Seja as empresas, seja as pessoas físicas. A minha resposta, obviamente, esse diagnóstico, né, se os ricos pagassem, seja lá, se a gente pudesse, essa sensação, tivéssemos a maioria no Congresso, não dependêssemos do centrão, o que nós faríamos, né? Aí você começa a pensar em imposto sobre patrimônio, né? Aumentar a carga tributária, vamos dizer, a carga tributária no Brasil, como um todo, ela é muito alta. Né? Essa sensação de que a gente paga pouco. O problema é que ela é mal distribuída. Né? Então, por exemplo, ter dividendos isentos, que é uma discussão mais fácil, né, de todas elas, é injusto? É, mas temos uma carga tributária de quem está no lucro real de 34%, que é a maior do mundo, uma das maiores do mundo. A média disso no mundo, o que é 21, 22%, aí você paga algum sobre dividendo. Quer dizer, o governo parte do princípio como se não houvesse toda a carga tributária que existe, né? Porque você tem desde os impostos que agora vão compor o IVA, né? PIS, COFINS, SS, ICMS, IPI, FGTS. Assim, a carga tributária para um país emergente é extremamente alta. Uhum. O governo devia tratar de readequar ela, mas quando o imperativo de aumentar gasto, né, pelo motivo eleitoreiro, aparece, vem sempre essa discussão, né, de que se paga pouco imposto no Brasil, que não é verdade. Então você está preso meio nesse ciclo negativo que a gente não vê uma saída para ele. Você acaba entrando na batalha de narrativas, né? Quase como Gleisi Hoffmann sempre comentando a reunião do Copom do Roberto Campos Neto, né? Que acaba sempre ficando... A gente vai ser interessante o que ela falar agora na próxima reunião, no fim do mês. Confesso que que agora é do Galípolo, estou né? ansioso ou apreensivo. Mas de fato... Mas nesse caso o Lula já sabe. O problema do Banco Central vai ser quando o PIB começar a cair. Enquanto está subindo, enquanto está tudo bem, vira aquele assunto que nem foi do Meirelles, né? Aquela equação que ficou nos 8 anos do Lula 1 e Lula 2, de que o modelo é o governo acelera e o Banco Central breca.
aí acaba atingindo esse equilíbrio com um juro muito alto, mas funcionou. Uhum. O problema é quando isso deixa de funcionar, né? Que é o que aconteceu no fim do governo Dilma. Sim. E tá dando sinais agora, né? É. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.